Boa noite a todos, a todas, do Centro Espírita Luz e Verdade de São João de Meriti. Eu, Alexandre Azevedo, agradeço o convite e venho hoje falar sobre o tema da lei divina ou natural. Esse tema ele é o primeiro capítulo da parte terceira do Livro dos Espíritos, a parte terceira que trata das leis morais. Esse primeiro capítulo aborda justamente da lei divina ou natural. A lei natural é a lei de Deus, única verdadeira para a nossa felicidade. Indica-nos o que devemos fazer ou deixar de fazer. Somos infelizes quando dela nos afastamos. As leis divinas ou naturais abrangem todas as leis da natureza, sejam as que regem os corpos materiais ou sejam aquelas que se referem ao comportamento humano, ou seja, aos aspectos morais da vida. O conhecimento da lei natural é possível a todos, de acordo com a condição evolutiva de cada um. Apesar do progresso ser inevitável, certamente aqueles que mais se aplicam ou se empenham em sua investigação são também os que mais rapidamente avançam em sua compreensão. Não é possível, contudo, em uma única encarnação, deixar a condição de ignorância total das leis à completa sabedoria delas. Isso ressalta a necessidade e a justiça das vidas sucessivas, que possibilitam o progresso de todos indistintamente, mais cedo ou mais tarde, em direção aos mais elevados níveis de conhecimento, de virtude e de felicidade. Ninguém precisa ir muito longe para se encontrar ou para encontrar a fonte de tudo isso, pois a lei de Deus está inscrita na consciência de cada um, como a semente que contém a árvore frondosa, necessitando apenas de tempo, paciência e dedicação para germinar, crescer, florescer e frutificar. Sabemos ainda que Deus não nos deixou sozinhos nessa empreitada, pois mesmo encontrando em nossa própria consciência o caminho para a compreensão de suas leis, podemos contar com o auxílio solidário de irmãos mais velhos, experientes e sábios, a quem Deus confiou a missão de revelarem suas leis. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Em alguns casos, contudo, somos e fomos enganados por pessoas que se apresentaram como profetas de Deus, mas que não eram inspirados por ele e se movimentavam apenas por ambição. Por isso a necessidade de sabermos distinguir entre os falsos e os verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta será sempre um verdadeiro e autêntico homem de bem, reconhecido tanto por suas palavras quanto por seus atos. Nunca um mentiroso que se dedica a criar e propagar falsidades. Jesus foi o exemplo maior do verdadeiro profeta, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. A doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Os falsos profetas, ao contrário, dominados por sentimentos demasiadamente terrenos ou confundindo as leis que regulam a vida moral com aquelas que regem a vida material, acabam ou acabaram nos ensinando falsos princípios. Apresentaram ou apresentam como verdades simples leis humanas criadas para servir às paixões ou dominar os homens. Como as leis divinas e naturais estão escritas por toda parte, desde séculos mais longínquos, houve aqueles que, por observação, reflexão ou até intuição, acabaram compreendendo-as
e até se dedicando a ensiná-las, tornando-se precursores das ideias de Jesus e do Espiritismo. Seus ensinos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que depois foi trazida diretamente por Jesus. Por isso é que, desde tempos mais remotos, muitas ideias e princípios verdadeiros foram antecipados e proclamados por autênticos e verdadeiros homens de bem, encarnados no seio dos povos. Na hora certa, Jesus veio até a superfície da terra ensinar diretamente as verdadeiras leis de Deus. Mas mesmo detendo o conhecimento mais profundo dessas leis, Jesus precisou utilizar de linguagem alegórica e de parábolas, a fim de alcançar o nível de compreensão dos homens e mulheres de 2000 anos atrás. O Espiritismo vem justamente ajudar a explicar e desenvolver alguns aspectos da verdade que não puderam ser revelados com toda a clareza por Jesus. A missão dos espíritos, conforme eles mesmos disseram a Kardec, consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. Por isso, o ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Lembremos, contudo, que estamos iniciando o estudo das leis morais, parte terceira do Livro dos Espíritos. Aqui irá nos interessar não toda a lei, divina ou natural, mas, sobretudo, as leis morais, entendendo moral como a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Segundo os espíritos disseram a Kardec, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Além da consciência, Deus nos deu inteligência para distinguir um do outro. Jesus também nos recomendou a pensar sobre a forma como gostaríamos de ser tratados pelos outros, pois esse é o caminho de sabermos como devemos tratar os outros. É a chamada regra da reciprocidade. Devemos agir em relação aos outros da mesma forma como gostaríamos que os outros agissem conosco. Mas quando o outro somos nós mesmos e a regra da reciprocidade ou de solidariedade é difícil de ser aplicada, a própria lei natural traça o limite. Quando ultrapassamos esse limite, por exemplo, quando comemos além da nossa necessidade, nos sentimos mal e somos punidos pelo sofrimento que advém desse excesso. Mas é importante entendermos que fomos criados por Deus simples e ignorantes e que Deus nos concedeu o livre-arbítrio para escolher o caminho. Nas sucessivas reencarnações, vamos aprendendo através das experiências, dos erros e dos acertos cometidos e, principalmente, das consequências positivas ou negativas de nossas decisões e atos. Além disso, apesar da lei de Deus ser a mesma para todos, há sempre que pesar o grau de responsabilidade de cada um em relação ao mal cometido, que depende principalmente da vontade que se tenha de praticá-lo. A responsabilidade pelos atos ou omissões é proporcional aos meios ou condições individuais de discernir, em cada situação, o que é o certo e o que é o errado. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, mas mais culpado é aquele que pratica o mal, compreendendo exatamente o que faz, por que faz e quais as consequências do que faz.
Não é assim também que ocorre com as leis e tribunais humanos da atualidade? Consideram-se nos julgamentos as condições atenuantes e as agravantes em relação aos crimes cometidos. Tanto mais responsável será aquele que mais e melhor sabe o que faz. Além disso, há também situações em que somos responsáveis indiretos por um mal cometido por outros, seja por omissão ou seja por ter dado a alguém a condição ou poder de cometer um mal. Mais ainda, cumpre-nos fazer o bem que estiver ao nosso alcance ou até o limite de nossas próprias forças, porque somos responsáveis não apenas pelo mal que fizemos, que desejamos ou que indiretamente possibilitamos. Somos também responsáveis pelo mal que haja resultado do bem que deixamos de fazer. Fazer o bem, portanto, não só nos é franqueado, como é uma necessidade e ninguém há que está em posição que lhe impede de fazer o bem. Para encerrar estas reflexões, trazemos aqui a resposta dos Espíritos à pergunta 643 do Livro dos Espíritos. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. A mensagem, então, meus amigos, é bem clara. É um convite ao bem incessante. Vamos praticá-lo sempre. Boa noite e obrigado a todos.